Tarde, aleluia, glória a Deus. Hoje são 19h22, mais ou menos. 19 horas e 23 minutos, mais ou menos. E hoje é o dia 26 de 5 de 2021 e é quarta-feira. Glória ao Senhor. E o Senhor Espírito Santo está comigo para me ensinar. Sem Ele nada posso fazer. Aleluia. Vamos iniciar com o hino 79. Aleluia. Glória a Deus. Eu celebrarei cantando ao Senhor. Novo cântico entoarei, eu celebrarei, cantando ao Senhor. Novo cântico entoarei, eu louvo e adoro, com Ele já triunfei. Eu louvo e adoro, com Ele já triunfei. Aleluia. Vamos ler o outro. Eu me alegrarei, exultarei em ti mais do que o vinho, exaltarei teu amor. Atrai-me a ti e andemos unidos. Eu me alegrarei, exultarei em ti. E o outro? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. E outro. Eu só quero te louvar. Quero te dizer, te amo. Tu és tudo para mim. E o teu nome santo exaltarei. Eu estou apaixonado por ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Então vamos gravar um vídeo cujo título é A Ignorância. Então vamos ler a palavra do Senhor em Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Vou repetir, houve naquele tempo, perdão, vou ler outra vez. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Livrar-se-á todo aquele que for achado escrito no livro. Aleluia. Gênesis 12:20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito de Abrão, e acompanharam-no a ele e à sua mulher e a tudo o que tinha. E vamos ler também Gênesis 13:1. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. Ló era o seu sobrinho. Vamos ler em Gênesis 13:7-8. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló.
e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Vamos ler em Gênesis 13, 10 a 13. E levantou Ló, o sobrinho de Abraão, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Rio Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. E apartaram-se um do outro, o Abrão do Ló, seu sobrinho. Habitou Abrão, ainda não era Abrão, né? Faltava-lhe um A. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina. E armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos ler em Salmos 1, 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Também São Paulo diz que devemos orar sem cessar. Salmo 1, 5 a 6. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 51, 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Ajuda-nos a ser perfeitos, Pai. Vou repetir: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, 11 a 13. Não me lances fora da tua presença, meu Pai. Faço-me esta oração. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém, Pai. Nos selaste com o teu Santo Espírito. Aleluia. Em ti vivemos, nos movemos e existimos. Então vou repetir: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu recebo agora, Pai, a alegria da tua salvação, porque eu recebi o teu Filho amado Jesus Cristo e tu me tens abençoado. Vou repetir, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário para te servir e para que eu não seja morno, mas que eu seja quente, em brasa, fervendo para ti, Pai, fervoroso. Então, vou ler o outro versículo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Como o Senhor Jesus Cristo disse em São Marcos, ide e pregai o Evangelho por todo o mundo a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, porque já está condenado e só Jesus é o caminho da salvação. Aleluia. Mateus 9, 6 a 11. Dizia o Senhor Jesus Cristo: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, Jesus, estando sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, aos discípulos do Senhor Jesus Cristo: porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Glória a ti, Senhor querido. Vamos ler em Mateus 9, 12 a 13. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Jesus refere-se ao espírito das pessoas, né? Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. O Senhor tem que curar primeiro o espírito, e o espírito de cada pessoa irá atuar sobre o seu corpo e, enchendo-se da palavra de Deus, operará para bem do seu corpo. Como São Paulo disse, que lhe foi dado um espinho na carne, e ele orou, e o Senhor disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória ao Senhor. Então nós temos que agir e o Senhor agirá para nos ajudar. Então também o São Paulo diz que temos uma armadura e nessa armadura temos o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Então dizemos: eu pago todos os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. Eu arranco o espinho na carne. E eu agradeço a Deus porque, pela sua graça, a graça dele me basta e me liberta. Aleluia! Isto funciona sempre. Aleluia! Então, continuando, disse Jesus: ide, porém, aprendei o que significa. Temos que aprender, não podemos ser
ignorantes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu, diz o Senhor Jesus Cristo, eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Justos no sentido de perfeitos, não há nenhum a não ser que vá para o céu, né? Que esteja já pronto. Glória ao Senhor. Mateus 26, verso 1 e 2. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado, para nos salvar do pecado do Adão e de todos os nossos pecados. Aleluia! Vamos ler Mateus 26, 39 a 45. Mateus 26, 39 a 45. Então estávamos a ler que o Senhor estava a falar que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E indo um pouco mais para diante, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador glorioso, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Temos que decidir fazer como Jesus, fazer a vontade do Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E Jesus, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Isto significa que Jesus tinha levado uma hora a orar, não é? E o Senhor deu uma ordem: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vamos ler a palavra de Deus e orar. Continuando, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne refere-se ao corpo, o corpo adormece, o corpo perde a vontade, mas se dormirmos um bocado, depois o Espírito Santo já nos vai ajudar a continuarmos a servir a Deus. Outro versículo. Indo segunda vez, Jesus orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Podemos dormir e repousar porque Jesus morreu por nós, porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Um bocadinho acima. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então Jesus fez o que nós não podíamos fazer. Sem Ele não poderíamos ser salvos. Glória a Deus. Então vamos ler ainda aqui em Santiago 5:19.
5, 19 a 20. E o Santiago diz: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. As pessoas precisam de ouvir o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória ao Senhor. O Senhor disse lá em Marcos, como há bocado eu disse, que ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então vamos ler também aqui em Hebreus 7, 26, 28. Não, vamos ler em Hebreus 7, 19 a 25. Glória ao Senhor. Diz assim: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Não, porque agora estamos na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E Ele, o Espírito de Deus, é que nos aperfeiçoa. Ele é o Espírito de verdade que nos guia em toda a verdade. Glória ao Senhor. Então, repetindo, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este, Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, o Filho eterno de Deus, este com juramento, por aquele, o Pai Celestial, que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória ao Senhor. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito o fiador, aquele que morreu por nós. Ele é o nosso fiador, aleluia. Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E continuando, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, este porque permanece eternamente, aleluia, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode salvar perfeitamente. Obrigado, Pai, porque o Teu Filho nos salva perfeitamente, nos livra das doenças, dos ataques do inimigo e de todo o mal. Repetindo, portanto, Jesus pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Então podemos dizer, Pai Celestial, através do Teu Filho amado, me chego a Ti. E tu dizes: chegai-vos para mim, eu me chegarei para vós. Vou repetir, portanto, Jesus pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia, glória ao Senhor. Ler Hebreus 7, 26 a 28. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, da sua boca não foi achado engano, aleluia. Vou repetir, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Eu creio que aqui se refere ao nascimento de Jesus através da Santa Maria, nossa irmã querida, aleluia. Então vou ler outra vez. Porque nos convinha tal sumo sacerdote
santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento de Deus, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, amados irmãos, damos graças a Deus pela sua palavra que o Espírito Santo inspirou e que Ele nos ensina. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler em 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz São Paulo. Este é São Paulo humilhar-se perante Deus, né? Vamos ler em João 9, 35 a 39. Jesus, pois, aliás, vamos ler em João 9, 29 a 34, primeiro. Então, vamos ler primeiro em João 9, 15 a 18. Glória ao Senhor. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar ao homem que tinha sido curado de cegueira, tinha nascido cego. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, levei-me e vejo. Então os fariseus diziam: este homem não é de Deus, referente-se a Jesus Cristo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes aquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. E os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora tinha, que via, né? Glória ao Senhor. Então, João 9, 29 a 34, nós bem sabemos, diziam os fariseus, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é, pois o mal é que ele não sabia de onde Jesus era, que é do céu, aleluia. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha que vós não saibais. Este homem converteu-se mesmo, porque ele agora até pregava aos fariseus, não é? E o homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha que vós não saibais de onde ele é do céu. Acrescentou: e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Aleluia. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós. Expulsaram-no. João 9, 35 a 39. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe ele, este cego: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele?
Senhor, mas ele estava desconfiado que eu conhecia Jesus. Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. E disse: Eu te adoro, Jesus, tu és o Filho de Deus. Aleluia. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Glória ao Senhor. Aleluia, meus irmãos, estamos a terminar. Glória a Deus que o Espírito Santo nos dirigiu, vai continuar a dirigir. Temos que pedir perdão ao Espírito Santo por não sermos perfeitos ainda. Então, tchau, meus irmãos e amigos, no nome de Jesus. Aleluia.